Conta para nós, à luz dos fatos, o que dá para afirmar nesse caso? Olha, Eneg, ainda não dá para afirmar muita coisa, à luz dos fatos mesmo. Ontem, por exemplo, a gente conversava sobre a possível investigação em relação ao presidente da República. O que tem de fato em relação ao presidente da República? O que tem de fato em relação ao presidente da República, por enquanto, são citações. Se essas citações vierem, se no curso dessa busca e apreensão, se descobrir algo mais do que citações, indícios de algum envolvimento do presidente da República, primeira coisa que tem que se fazer, Eneg, é esse caso sair da primeira instância. A primeira instância tem que parar de investigá-lo e enviar à Procuradoria-Geral da República. Porque o presidente da República tem foro por prerrogativa de função, só pode ser investigado pela PGR e só pode ser denunciado e aberta uma ação penal pelo Supremo Tribunal Federal depois da autorização do Congresso. Então, assim, se tiver alguma coisa, um indício forte de envolvimento do presidente da República, o que até agora, vamos ser muito franco e claro, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa sobre uma terceira pessoa ao telefone ou dar uma declaração. O que a gente precisa ver é se há indícios ou não da participação. Isso é um fato e a gente precisa levar isso assim. A outra coisa, Eneg, que muito se discutiu, e, de novo, me interrompe se você quiser fazer uma pergunta em cima de mim, tá? Sobre a prisão preventiva, se caberia a prisão preventiva, se não caberia a prisão preventiva, se não foi um ato ilegal, ou seja, exagerado, prender preventivamente o Milton Ribeiro e os outros pastores também. Você sabe que, assim, advogados, apoiadores dos governos de esquerda, críticos ferrenhos do governo Jair Bolsonaro, vieram a público criticar a prisão preventiva do Milton Ribeiro. O desembargador que o soltou coloca na decisão alguns fatos, porque para a prisão preventiva, você tem que ter muito claro que o sujeito ou está interferindo no andamento das investigações, ou ameaçou testemunha, ou está combinando versão. Então ele precisa interferir, de alguma forma tentar atrapalhar efetivamente as investigações, não exercer seu direito de defesa. Então, assim, apesar de tudo que veio à tona até agora, esse tráfico de influência dos pastores em relação ao Ministério da Educação, aqueles áudios realmente comprometedores do Milton Ribeiro, e o que se colocou, o que se investigou até agora, é que há, sim, crimes de tráfico de influência e de corrupção ativa e passiva nesse caso. Mas ainda não dá para prender o sujeito se ele não estiver atrapalhando a investigação, e ainda não dá para dizer com todas as letras, dessa participação do presidente da República. Se houver, isso tem que estar nas provas, além de uma mera citação. Eu sei que isso incomoda muita gente, mas a gente tem que defender a parte técnica da coisa. Não há a menor dúvida, Haydar, você está coberto de razão, que toda vez que a gente discute justiça, o que está em questão não é a pessoa, é o crime praticado. Porque se você começa a discutir a pessoa, você vai chegar e vai falar o seguinte, não, o sujeito usa barba, o Haydar usa barba, por exemplo, então ele merece um tipo de punição. Aí uma pessoa que não usa barba é outro tipo de punição. O sujeito que é do meu time é um tipo de punição. Aí o cara que é do outro time, que cuspiu num sujeito do meu time, aí é outra punição. Não se pode diferenciar as penas ou as investigações por quem é a pessoa, quem é o alvo da investigação. Para isso, existe um código penal, um código de processo penal que orienta essa impessoalidade. Você não pode julgar as pessoas por aquilo que você acha que elas são. Senão você vai ser simpático a alguns, hostil a outros e você vai destroçar o sistema de justiça. Haydar, existe um termo horroroso chamado desentranhamento. É uma palavra horrorosa, mas é importante explicar que toda vez, é mandatório, toda vez que surge o nome de alguém que não pode ser investigado num determinado fórum, numa determinada instância, ocorre o desentranhamento, ou seja, você tem que tirar tudo que diz respeito àquela pessoa do processo, o nome tem que ser riscado, limado, tirado de lá, e tem que ser desconhecida a referência feita, e todas aquelas informações são transferidas para uma outra instância, que aí sim tem o direito e a obrigação, mais do que isso, de investigar aquela figura. Então, este caso começa nas mãos da ministra Carmen Lúcia, a demissão do ministro Milton Ribeiro faz com que o processo migre para outra instância,
o surgimento do nome do presidente obriga que vá para o Supremo Tribunal Federal. Não se trata de... tem novidade, parece que o presidente está envolvido. Não. A simples citação ao nome do presidente tira das mãos do juiz o direito de continuar a investigar, e a grande acusação feita na Lava Jato é que eles não faziam o desentranhamento, eles davam um jeito de continuar a investigar. Eu falei demais, mas eu acho que essa é uma questão importante, Aidar. Queria que você falasse sobre isso. É uma questão muito importante, Eneg, pelo seguinte, e você citou a Lava Jato, e é muito importante, de fato, citar a Lava Jato, porque o que pode parecer, em um primeiro momento, desentranhou um pedaço do processo, vai para o Supremo, sabe, isso só pode investigar com autorização do Congresso, então vai parar o processo, etc. Esse desentranhamento, a Justiça tem um sistema, e esse sistema é testado pelos códigos. Esse sistema não é perfeito, mas ele funciona e tem que ser respeitado. Por quê? Exatamente por conta disso que você falou. A gente não pode julgar as pessoas pelo que elas são. A gente tem que julgar as pessoas pelos crimes que elas cometeram. E esse sistema diz que presidente da República, deputados, senadores têm de ser investigados pela Procuradoria-Geral da República e processados no Supremo Tribunal Federal. No caso do presidente, só depois da autorização do Congresso. Mas o fato é, Eneg, há uma citação ao presidente da República. O que o delegado faz nesse caso? Pede para remeter ao inquérito que já estava no Supremo Tribunal Federal. E é isso que tem que ser feito, porque se não for, você citou o caso da Lava Jato, há muitas denúncias e algumas coisas até de fato comprovadas por conta daquelas conversas do Intercept, de que na Lava Jato, em algumas delações, eles exigiam que não se falasse nome de pessoas com prerrogativa de foro, que era para eles não serem obrigados a enviar isso para a Procuradoria-Geral da República, para ficar tudo ali no quintal do Moro e do Dallagnol, para eles fazerem com isso o que eles quisessem. E a gente viu que eles tinham, sim, objetivos políticos pessoais para tratar de muitos dos casos. Isso é ilegal, não pode ser feito. Então, nesse caso, citou o presidente da República, tudo que diz respeito ao presidente da República na primeira instância, é enviado ao Supremo Tribunal Federal e continua correndo na primeira instância as investigações contra os pastores, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e etc. Agora, se a citação ao presidente e essas investigações de primeira instância estiverem umbilicalmente ligadas, não dá para tocar uma coisa sem tocar a outra, aí pode ser que suba tudo para a Procuradoria-Geral da República. Que foi, por exemplo, a gente pode citar o caso do Mensalão. Não houve desmembramento, apesar de pouquíssimas pessoas terem a prerrogativa de foro por função, no caso do Mensalão, foi tudo julgado ali, inclusive quem não tinha prerrogativa de foro, com que justificativa? Os fatos estavam umbilicalmente ligados, não dava para julgar uma coisa sem julgar a outra junto. Então, o que pode acontecer é isso. Nesse primeiro momento, desmembra, manda para a Procuradoria-Geral da República o que há, as citações que há contra o presidente da República, que é para se investigar no foro certo, e depois vai se decidir se precisa subir tudo ou se dá para tramitar separado. Isso é importante, Eneg, para que não aconteça justamente o que aconteceu na Lava Jato, para que tudo depois não seja anulado, porque um juiz se apaixonou pela causa, achou que a causa era dele e cometeu ilegalidades sem deixar o processo correr no lugar que efetivamente tem que correr. É isso, Rodrigo Aidar. Eu não vou... Fala, Fábio. Não, só para destacar aqui que no pedido do MPF diz justamente isso. Inclusive tem essa palavra bonita aqui, né? Desentranhados, né? Vou até abrir aspas aqui. Porque é importante, né? No pedido do MPF diz o seguinte: o MPF vem requerer que o auto circunstanciado tal, bem como o arquivo de áudio do investigado Milton Ribeiro, que aponta indício de vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas investigações, sejam desentranhados dos autos e remetidos de maneira apartada e sigilosa ao Supremo Tribunal Federal. E a partir daí, só queria saber do Aidar, qual é o encaminhamento a partir daí? Aidar, você disse, né, a Procuradoria-Geral da República vai receber isso no que diz respeito ao presidente, mas pode nem sequer abrir investigação? Qual é o encaminhamento a partir daí? Fábio, tem vários possíveis encaminhamentos. Um é, de fato, a Procuradoria-Geral da República receber o material, ela entender que não se deve, que não tem indícios mínimos de que houve interferência e arquivar. Mas isso não é geralmente o que ocorre em qualquer órgão do Ministério Público. O que se faz é receber esse material e pedir diligência.
um depoimento de pessoas envolvidas, investigação, requisição de outros documentos que possam comprovar ou não essa interferência do presidente da República nesse caso, a instrução processual mesmo. Lembrando que depoimento do presidente da República é uma questão que está sob suspensa no Supremo Tribunal Federal, né? Não se sabe se ele precisa prestar presencialmente, se é por escrito, a jurisprudência do Supremo é cambaleante, porque a primeira coisa que a PGR poderia fazer, e eu acho que deveria, é chamar o presidente para depor. Olha, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor está sendo acusado disso, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? E a partir daí, fazer diligências, requisitar documentos. Se ficar comprovado não, comprovado só depois da decisão da Justiça. Se no entendimento do Ministério Público, da PGR, houver indícios mínimos dessa interferência, se oferece uma denúncia. Se não houver, se arquiva. Mas, aí, pode pedir diligência, pode pedir depoimento, pode arquivar de cara se achar que não tem o mínimo indício nesse pedido feito pela instância inferior à PGR. Então, são vários os caminhos que isso pode se desdobrar, Fábio. Queria lembrar, Fábio, se você puder reler o trechinho que você fala interferência possível, não é isso? É isso. Vamos lá, então. A MPF vem requerer que o auto circunstanciado número tal, bem como o arquivo de áudio do investigado Milton Ribeiro, que aponta indício de vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do presidente. É isso. Eu quero dizer o seguinte, impossível não quer dizer provável. Possível é o contrário de impossível, simples assim. Então, interferência é possível se há uma possibilidade e não uma impossibilidade. Se houvesse impossibilidade, não haveria o desentranhamento e o envio do processo para o Supremo. Então, é importante que possível aqui não é, quer dizer, a provável interferência, não é sinônimo de provável, é antônimo de impossível. Passa a ser possível, no mundo das possibilidades, que isso pode ter acontecido. É só, e por ser possível e não provável, pode ser até provável, as investigações podem encontrar indícios e chegar à conclusão de que é certa. Mas hoje é só, não dá para descartar que tenha acontecido. E por que não dá para descartar? Somos obrigados a investigar. É só isso.